e o farmacêutico quer me entregar, fala, toma, quantos você quer? Quantas caixas você quer? Marombas, não é mistério pra ninguém, apesar algumas pessoas aqui não sabem, né? Mas eu sou advogado já tem mais de 20 anos. Né? Eu não gosto de misturar as coisas. Aqui é o Alô Marombada, o personagem, não misturo com a minha parte profissional. Mas, de vez em quando, eu trago aqui algumas coisas do dia a dia, do meu dia a dia jurídico, algum processo, alguma coisa que tem a ver com o canal. E isso aconteceu com relação a Durateston. O que acontece? Há um tempo atrás, né, nós tivemos um caso clássico aí na mídia, e isso lá no nosso grupo do Zap surgiu essa discussão, muita gente falando que não paga por hormônio, tem gente que fala que paga caro, gente que não acha, que é o caso da Durateston. E aí eu contei um caso de um cliente meu, que foi o seguinte, ele fazia 52 anos, fazia reposição hormonal com Durateston, tá? Laudo médico, tudo certinho, fazia ali uma dura a cada 30 dias, se eu não me engano, de vez em quando ele mandava a cada 15 e tal, velho shapeado, tá? 52 anos, mas ali na sagacidade, shapeadão. Shapeado que eu digo assim, pela idade, tá ligado, né? Sem gordura visceral, músculos aparentes, aquele shape para a idade dele, muito bom, tá? Até pra mim, há 45 anos, ele tá mais shapeado do que eu. Mas enfim, e ele fazendo tratamento, tudo certinho, veio... Aí, ano passado, ano retrasado, nem lembro. Eu acho que o processo dele é de 2022. Acho que é 2022 o processo dele. Veio o período em que a Aspen suspendeu a venda da Durateston. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Ela suspendeu, na farmácia não achava, se discutia muito se ia achar, se não ia e tal. Aquela coisa toda. E eu acabei entrando com um processo para ele. Contra a... E na época ele já pegava Durateston na farmácia popular. Tá? Farmácia popular, existem 3 tipos de farmácia, pelo menos aqui no meu estado. Tem a farmácia popular, qualquer farmácia tem aquela placa vermelha, farmácia popular do governo e tal. Pegue aqui medicação grátis, para diabetes, pressão alta e tal, né? Tendo ali a receita médica. Tem a farmácia popular do município, que fornece a medicação pelo município, e a farmácia popular estadual, que aí junto o governo federal e tal, recebe também, entrega a medicação gratuitamente. É uma burocracia? Para um caramba. No caso da estadual, eu já fiz para um cliente meu, o médico preencheu lá uma papelada, uma documentação, laudo específico para aquilo ali e tal, uma documentação do governo do estado, eu fui lá na Secretaria de Saúde protocolar esse requerimento, e um mês depois ele foi chamado na farmácia popular, onde ele passou por uma entrevista e aí foi liberada a medicação para ele. No caso da Durateston, desse meu último cliente, nós tivemos um problema um pouco mais sério, porque a Aspen estava informando que não estava produzindo, tinha suspendido a fabricação. E o médico dele fez um laudo falando, olha, não pode ser nenhuma outra medicação, tem que ser Durateston. Não pode ser Deposteron, não pode ser Ormus-Nebido, não pode ser testosterona assim, tem que ser o blend de testosteronas nessas quantidades, 250mg por ml, Durateston é a medicação. Fez um laudo top, botou a CID, tudo certinho. E aí nós entramos com um processo contra a Aspen e contra o governo do estado, para fornecer, porque é onde ele pegava, né, na farmácia popular estadual. Na vara de fazenda pública, inclusive. E o juiz não quis papo. Deu a liminar, mandou a Aspen se virar, mandou o governo do estado se virar, ele tinha que manter a medicação, ele tinha que manter o tratamento, tá? E aí ele conseguiu, na época, a mesma Aspen alegando que não estava fabricando mais, arrumou a medicação, tanto é que depois voltou, né? Depois que eles conseguiram aumentar o preço para R$50, voltou nas farmácias, milagrosamente, e aí ele passou a ter esse tratamento gratuito. Ah, maromba, mas eu vi a Tub e eu achei que eu ia chegar na farmácia e o farmacêutico ia me entregar, falar, toma, quantos você quer? Quantas caixas você quer? Nada no Brasil é de graça. Ainda mais o hormônio, parceiro. Tem que ser muito ingênuo achando que isso vai acontecer. Tem que ser judicial. Tá? Não tem jeito. Quer medicação gratuita, a não ser diabetes,
que tá na lista lá da farmácia popular mesmo, né? Tem uma parceria aí com as farmácias. Assim mesmo, teve uma quadrilha que foi presa aqui no meu estado e tava dando pernada do governo federal através de farmácia popular. Eu não sei qual era o esquema deles, eles abriam... Eu só sei que só no jornal, eles abriam farmácias fantasmas e davam umas pernadas lá e tiravam o dinheiro do governo e a medicação eles vendiam por fora. Eu acho que era isso. Foi mais ou menos isso que apareceu. 3 farmácias. E as farmácias fechadas, entendeu? E os caras fazendo movimentação só no papel. Aí entrou a discussão lá no grupo. Pô, mas aí tudo bem, o cara faz um tratamento. Ele precisa da medicação. Mas será que para estética a gente conseguiria? Não há uma necessidade. É estética. Não existe ali uma necessidade médica. E aí, alguns parceiros lá falam assim, mas se arrumar o laudo, se o médico fizer o laudo, seja pra estética, seja pra... Tem que ver lá o que tá no laudo também, né? Vai conseguir. Entendeu? Nessa pegada aí. Só pra vocês terem uma ideia. É porque existe uma lista de medicações que são fornecidas pela farmácia popular. E existem medicações que são extremamente caras e difíceis de conseguir, que através de um processo você consegue sim. Porque a Constituição determina, né? É obrigação do Estado fornecer saúde. Então, assim... eu já vi casos aqui no estado que tinha uma criança. Eu não lembro qual era a medicação, mas tipo assim, uma caixa com 30 comprimidos custava 50 mil reais. Era importado. Aí entraram com a... Teve até um rolo do secretário de saúde, falou que não tinha como conseguir a medicação. Saiu no jornal também. Não tinha conseguido a medicação porque era através de importação. E através de importação não é uma coisa rápida. É uma coisa que demanda meses para conseguir importar toda a documentação, desembaraço. A gente sabe como é que é, né? E aí o juiz não quis papo. Deu o prazo de 48 horas pro secretário arrumar a medicação. Ou que era o prazo que a criança não poderia ficar sem a medicação. Ou ele seria preso. Acho que era até o Tose, se eu não me engano, na época. E aí ele falou, olha, não tem como, não tem como. Não tem como, nem só se pegar um avião aqui e ir lá comprar e tal. Até falou uma coisa assim. E o secretário foi preso. O secretário foi preso. Aí depois o tribunal acabou soltando e tal. Ó, Rodrigo, o trampo para entrar com processo de solicitação gratuita para reposição hormonal é complexa? Demora muito? Cara, depende do laudo. Eu vou te falar a real. Na prática, depende do laudo. Se o laudo colocar que é caso de vida ou morte, é mais rápido. Tá? O processo é mais rápido. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você entra com um processo falando, olha, eu uso uma medicação, preciso dessa medicação com urgência, você pede uma liminar, você tem que convencer o juiz de que aquilo ali é para ontem. Não é que você vai aguentar ficar 1, 2, 3 meses sem usar, não. É para ontem. E você não tem condição de comprar. Mas eu tenho nesse período que eu tava até dando uma estudada aí para dar entrada nesse processo, um advogado que já até trabalhou comigo, pegou e falou que ele tá entrando ele tem 3 processos para mudança de gênero. São clientes que estão mudando de gênero, usando hormônio, né, principalmente Durateston, Deposteron, e da noite pro dia viu que não tem condição, porque Deposteron de R$40 foi para 250. Durateston, que era 15, foi para 50. Ah, maromba, mas não é tão caro se comparado ao underground. Tá, beleza, mas imagina que se você vai usar durante 20, 30 anos direto. Fica, cara, é uma despesa ali, era R$15, cara, a caixa. Foi para 50, R$60. Então, assim, isso tá favorecendo muito e tá tendo aí decisões favoráveis. Mas, não, maromba, tem um laudo aqui que fala que eu preciso usar a Durateston a cada 30, 60 dias. Um Ormus Nebida a cada 90, 120 dias. Aí é mais difícil conseguir, tá? Aí é mais difícil conseguir. Porque o juiz analisa também assim, dá para esperar o processo. Não vou dar a liminar, deixa o processo correr. Vamos ouvir o que o governo do estado tem a dizer, apresentar sua defesa. Vamos ouvir o que o fabricante tem a dizer. Aí nessa brincadeira, 2, 3 meses, irmão. Ou mais.